Precisamos entender de uma vez por todas de que existem dois tipos de pecados passíveis de ser cometidos por aqueles que já entregaram o coração a Jesus, que já foram alcançados pela graça de Deus. Dois tipos de pecados que vocês e eu podemos cometer. O primeiro tipo de pecado é o pecado da rebelião. O pecado da rebelião é o pecado deliberado, é o pecado intencional, consciente, voluntário, fruto de uma decisão individual de praticá-lo, de contrariar a vontade de Deus, de fazer a vontade da carne, seguir o curso de nossas próprias inclinações, quando tudo isto poderia ser evitado. O pecado da rebelião, irmãos, é o pecado e que nós sabemos que é pecado. Podemos evitar, mas não queremos evitar. Sabemos que é pecado. Podemos evitar, mas não queremos evitar. Ao cometer um pecado assim, qual é a mensagem que nós estamos passando para Deus? O que nós estamos dizendo a Ele? Não estou nem aí. Não estou nem aí. É a rejeição da graça de Deus. É o rompimento da nossa relação com Deus, optando por fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Quando isto ocorre, não há nada que Deus possa fazer. Absolutamente nada. Leiamos Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículos 26 e 27. Notem o que diz o apóstolo. Hebreus 10, 26 e 27. Porque se vivermos, de que forma? Deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício sobre o pecado, pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo. Viver deliberadamente em pecado significa rejeitar a Deus e o seu oferecimento salvador. É uma afronta a Deus. É por isso que o sacrifício de Cristo não pode cobrir tal pecado. É a rejeição do sacrifício, é a rejeição a Deus, de Deus. É a rejeição do oferecimento salvador de Deus. O sacrifício de Cristo não pode cobrir tal pecado. É uma ilusão, chega a ser um ato de arrogância, achar que Deus há de salvar até mesmo aqueles que rejeitam a sua graça e que o fazem deliberadamente. Se alguém escolhe rejeitá-lo, não há nada que Deus possa fazer a não ser lamentar e esperar que aquela pessoa se arrependa e volte. Existe retorno, sempre existe, mas naquele momento não resta mais sacrifício. Uma congregação tão grande como esta, estou sendo inclinado a perguntar: será que há alguém aqui que esteja neste momento vivendo em pecado? Deliberadamente em pecado. Será que há alguém aqui que tem algum pecado encoberto? Que talvez ninguém mais saiba.
e que já o tem acompanhado por algum tempo. Se este for o caso de alguém, eu gostaria de convidá-lo a parar um pouco, a refletir, dar meia volta, voltar novamente a Cristo. Não há sacrifício para o pecado voluntário. Não há sacrifício. Volte a Deus em arrependimento e perdão enquanto ainda há tempo. Mas há um segundo tipo de pecado, passível de ser cometido por aquele que já aceitou Jesus como seu Salvador pessoal. Por você, por mim. Eu chamaria de pecado acidental. Primeiro era o pecado voluntário, o pecado da rebelião. Este eu chamo de pecado acidental. Nem todos os pecados que nós cometemos são intencionais. Há também aqueles pecados que nós cometemos não querendo cometer. Não querendo cometer. Pecados que nos trazem um profundo senso de culpa, de remorso. Todos nós cometemos pecados assim. Por melhores que sejamos, ao final do dia, muitas vezes teremos que cair de joelhos ao lado de nossa cama, diante de Deus, e pedir perdão por aquele ou aqueles pecados cometidos. Isto acontece comigo e eu acredito que aconteça com todos. Senhor, me perdoa. Tu sabes que eu não queria ter feito isto. Tu sabes que eu tenho procurado levar minha vida cristã a sério. Me perdoa. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 9. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não vive na prática do pecado. Algumas traduções dizem não peca habitualmente. Esta não é a regra. Há uma outra tradução que diz: todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Esta é a Revista e Corrigida. Este é um erro de tradução que a Sociedade Bíblica do Brasil já corrigiu. Nas novas versões da edição Revista e Corrigida já não aparece mais esta tradução, uma tradução muito infeliz. A ideia que o apóstolo João quer dizer, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado ou não peca habitualmente. A ideia não é de que estamos livres para pecar de vez em quando, então. Não, nada poderia ser mais absurdo. Pecado é pecado. Pecado é pecado, e pecado é sempre uma ofensa a Deus. O que João quer dizer é que, por melhores que sejamos, mais cedo ou mais tarde, nós vamos cair. Esta é a realidade da natureza humana, mesmo a natureza convertida. Uma outra passagem desta mesma epístola, capítulo 5, o apóstolo João fala com clareza desses dois tipos de pecado: o pecado da rebelião e o pecado acidental. O pecado intencional e o pecado acidental. 1 João capítulo 5, versículos 16 a 18. Notem o que diz o apóstolo: se alguém vir a seu irmão cometendo o pecado que não seja para a morte,
Vocês perceberam isso? Pecado que não seja para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecaram para a morte, porque há pecado para a morte, e por esses eu não digo que roguem. Toda injustiça é pecado, mas há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Uma outra passagem, capítulo 1, mesma epístola. João também fala dos dois tipos de pecado. Capítulo 1, versículos 6 a 9. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, de quem que ele está falando? De quem? Dos filhos de Deus. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, estamos andando na luz, mas se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, todos nós pecamos, mas o pecado na vida de um verdadeiro filho de Deus nunca será uma escolha, muito menos um hábito. Pecado na vida de um verdadeiro filho de Deus não será nada mais do que um acidente repulsivo, um acidente indesejável, um acidente que nos faz prostrar aos pés de Jesus e em remorso pedir perdão. Senhor, perdoa, eu não queria cometer isto. Senhor, Tu sabes que eu odeio o pecado. Tu sabes que eu tenho procurado levar a minha vida cristã a sério. A senhora White tem muitas citações a respeito. Eu peço ajuda das pessoas que estão ali no computador. Eu gostaria de ler algumas citações de Ellen White com vocês. Prestem atenção na citação. Diz ela: quando estivermos revestidos com a justiça de Cristo, não teremos prazer no pecado, pois Cristo estará operando em nós. Notem o que ela diz agora. Poderemos cometer erros, mas haveremos de odiar o pecado que causou os sofrimentos do Filho de Deus. Pecado acidental. Próxima citação. Ser levado ao pecado de forma involuntária, sem a intenção de pecar, é muito diferente daquele que planeja e entra deliberadamente em tentação e elabora o plano do pecado. Mais uma citação. Embora os seguidores de Cristo possam pecar, eles não se submetem ao controle do mal. É claro que vocês entendem, a senhora White não está dizendo que nós podemos pecar no sentido de estarmos liberados para pecar. Ela apenas está dizendo que o pecado será inevitável, mesmo na vida de um filho de Deus, por causa da natureza pecaminosa que temos. E o que fazer quando pecamos? Somos filhos de Deus. Estamos procurando fazer a vontade de Deus, levar nossa vida cristã a sério. Mas cometemos o pecado acidental, caímos, não queríamos, mas caímos. O que fazer? Muito simples. Diz João: filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não
pequeis. Mas se alguém pecar, não se desespere. Temos um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. E a senhora White diz no Desejado: esse advogado jamais perdeu uma causa. Jamais perdeu uma causa. Prezados irmãos, enquanto vivermos nesta vida, teremos problemas com o pecado. Temos duas naturezas operando dentro de nós: a carnal, pecaminosa, com a qual nascemos, e a natureza espiritual, santa, que Deus implanta no momento em que entregamos o coração a Ele. E a nossa vida é uma constante batalha entre estas duas naturezas. O que isto significa? Porém, que não há nada que possamos fazer, que devemos então cruzar os braços e simplesmente assistir essas duas naturezas se degladiarem uma com a outra. Vocês certamente já viram estes muitos pés de laranja que existem por aqui. Vocês sabem que nenhum desses pés é realmente laranja? Nenhum deles. Nenhum deles. São limoeiros. Limão bravo. Mas, pastor, estão produzindo laranjas? Muito simples. Eles pegam uma pequena muda de limão, que é mais resistente a pragas, doenças, e enxertam nesta muda de limão um broto de laranja. Aí eles cortam o tronco do limoeiro e cuidam do broto. E aquele broto vai crescer. E aquele pé, que continua sendo um limoeiro bravo, em vez de produzir limões azedos, amargos, vai produzir laranjas doces e saborosas. Isto se chama enxerto. Sabe, irmãos, é mais ou menos isso que Deus faz conosco. Deus não arranca as raízes do limoeiro. A velha natureza continua em nosso coração. O que Deus faz é enxertar uma nova natureza, um broto de laranja. Agora, aquele tronco do limoeiro, ele vai tentar brotar de novo e vai tentar crescer. Alguém tem que vir e cortá-lo novamente. Se isto não for feito, ele é o tronco original, ele vai crescer, vai roubar toda a força do broto, vai crescer muito mais do que aquele broto da laranjeira, que vai mirrar, vai minguar, e vai continuar produzindo limões. Assim também na vida espiritual. O tronquinho do limoeiro vai tentar brotar de novo. E ele vai tentar brotar muitas vezes ao longo de nossa vida. Nós temos que estar atentos ao menor impulso, à menor tentativa desse tronco do limoeiro de querer brotar. Nós temos que cortá-lo. Como que nós fazemos isto? Sabem, é muito simples. E de tão simples que é, nós não damos a devida atenção. Tudo aquilo que nós fazemos ao longo do dia, todas as decisões, todas as escolhas que fazemos, significam que nós estamos interessados ou no broto do limoeiro ou no broto da laranjeira. Quando ligamos a televisão, nós podemos deixar num canal que vai alimentar o limoeiro
ou num canal que vai alimentar a laranja. Quando ouvimos uma música, quando lemos alguma coisa, as pessoas com quem nos associamos, os lugares que frequentamos, a todo instante estamos tomando decisões. E estas decisões indicam qual é a escolha que nós fizemos para a nossa vida. O que é que nós queremos que cresça e se fortaleça? O limoeiro ou a laranjeira? Sabem, irmãos, a obra não é nossa. A obra é de Deus. A escolha é nossa. A escolha é nossa. Nós é que escolhemos o que queremos para nós. Se queremos produzir limões azedos, amargos, ou laranjas doces e saborosas. Alguém poderia perguntar: mas pastor, como saber se o pecado de um membro é o pecado acidental ou voluntário? Como é que nós vamos saber? Pergunta errada. Pergunta errada. Sabem por quê? Porque nós não vamos saber. Muitas vezes. Mas também pergunta errada, porque nós não temos que saber. O coração é jurisdição exclusiva de Deus. Mas pastor, e se alguém se aproveitar disso, cometer o pecado voluntário e depois comparecer perante a igreja e dizer: irmãos, foi só um pecadinho acidental, não foi voluntário. E daí? Primeiro ponto, irmãos, Deus não se engana. Seu julgamento é preciso e infalível. Ele jamais haverá de confundir um pecado voluntário com um pecado acidental. Deus conhece perfeitamente os segredos de cada coração. Nós podemos, portanto, como igreja, ser enganados. O pastor poderá ser enganado. O primeiro ancião poderá ser enganado. Poderemos enganar a nossa esposa, poderemos enganar o nosso esposo, os nossos filhos poderão ser enganados, poderemos enganar todo mundo, cometendo o pecado voluntário e dizendo foi apenas um pecado acidental. Poderemos enganar todo mundo, mas não a Deus. E mais, Deus julga cada ato de acordo com a motivação por detrás deste ato. Segundo ponto, mas e daí, pastor, como é que fica? Quando a comissão da igreja se reunir. Coração, eu disse, é jurisdição exclusiva de Deus. Ninguém sobre a face da terra é chamado para avaliar ou julgar o coração de ninguém, de alguém. O que a comissão da igreja faz é administrar as implicações sociais daquilo que seus membros fazem ou deixem de fazer. Se as nossas ações como membros contribuem, ajudam a promover a causa do Evangelho ou trazem opróbrio e desonra ao nome de Deus, é só isto que a comissão administra. As implicações sociais e espirituais daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Mas o coração é jurisdição exclusiva de Deus. Isto significa, irmãos, que todos aqueles que têm procurado levar sua vida cristã a sério podem estar certos de que Deus jamais haverá de confundir um pecado acidental com um pecado voluntário. Embora a salvação não seja algo que ocorra uma vez para sempre em nossa vida, tenhamos a certeza de que é necessário muito mais do que um pecado acidental para nos arrancar dos braços fortes de nosso Deus. O que vem em mim, disse Jesus, de modo nenhum o lançarei fora. Salvação, irmãos, é uma verdade
que pode ser experimentada aqui, agora, no presente. Pode ser desfrutada agora. É só entendermos que arrependimento não é algo que acontece de vez em quando, é uma atitude de vida. Nos arrependemos, nos colocamos ao lado de nosso Mestre, e é com Ele que nós queremos caminhar. Se fizermos isto, se mantivermos esta atitude de arrependimento e fé, estejamos seguros de que Deus manterá para conosco uma atitude de perdão, independentemente dos atos isolados ou acidentais que porventura possamos cometer. Mais uma citação de Ellen White. Me ajudem lá, por favor. Computador. Obrigado. Prestem atenção nesta citação, irmãos. Ela diz assim: há aqueles que já experimentaram, o perdoador amor de Cristo e que realmente desejam ser filhos de Deus, mas compreendem que seu caráter é imperfeito, sua vida faltosa, e estão a ponto de duvidar se seu caráter foi de fato renovado pelo Espírito Santo. A esses, diz ela, eu desejaria dizer: não recuem em desespero. Muitas vezes teremos que nos prostrar aos pés de Jesus e chorar por causa de nossos deslizes e erros, mas não devemos nos desanimar. Mesmo quando vencidos pelo inimigo, não somos, ali é não somos abandonados, nem esquecidos ou rejeitados por Deus. Não. Cristo está à direita de Deus, fazendo intercessão por nós. Há necessidade, irmãos, muito mais do que um pecado acidental para nos tirar do amor, dos braços poderosos e amoráveis de nosso Deus. Muito mais. Satanás tentará explorar os nossos erros, infundindo-nos culpa, remorso e o complexo. Mas quando Satanás nos acusar, Cristo estará ali para nos defender, não justificando o nosso pecado, mas oferecendo a Deus os méritos de seu sangue. E naquele dia, Cristo dirá simplesmente: o meu sangue, Pai, o meu sangue. E não haverá nada forte o bastante para nos arrancar dos braços de Deus.